continente. E a nossa enquete está lançada agora aqui no Expediente Futebol. Na sua opinião, o Flamengo será campeão do mundo? Sim ou não? Queremos saber a sua opinião. O Flamengo será campeão do mundo no próximo sábado? Participe, é um prazer tê-lo conosco no Expediente Futebol, da mesma forma que é um prazer receber esses meus companheiros queridos aqui, o Rodrigo Bueno diferenciado, ele que não é nem um convidado, ele é da casa, grande figura, Renê Simões, está com a gente hoje por aqui também, Getúlio Vargas, nosso goleirão em grande fase, e ele, olha lá, olha ele, como é que ele está. É um mito. Ele falou ontem que ia dar 3-1 Flamengo. E falou ainda o seguinte, vai ter um gol contra, teremos um gol do Arrascaeta e teremos um gol do Bruno Henrique. A fama, ela não vem por acaso, ela não é criada. Leandro Quesada está com a gente aqui no Expediente Futebol. Rodrigo Bueno, muito bem-vindo, Rodrigo, aqui é o nosso Expediente Futebol. Prazer estar aqui de novo, João, companheiro, Senê. Parceirão, GV, eu brinco sempre, o mito dos palpites, né? É difícil acompanhar. Vamos lá. Olha, o jogo contra o Al Hilal pode ter surpreendido muita gente no primeiro tempo, mas o Jesus já vinha falando há décadas aqui no Brasil que era um time muito bom, um time bem treinado. Ele participou da montagem, foi um dos técnicos que trabalharam no Al Hilal. Então, acho que o próprio Jesus na coletiva vai falar que não teve tanta surpresa com o que a gente viu no primeiro tempo, quando o time saudita foi superior. O roteiro do jogo foi muito semelhante ao que aconteceu na Libertadores. O Flamengo tendo muita dificuldade no primeiro tempo, um time um pouco tenso, nervoso. Algumas das principais peças do time mal no lance do gol, muito parecido, lado esquerdo da defesa, a bola vem cruzada, rasteirinha, um vacilo ali, Arão e Gerson dessa vez não foram muito bem, e a finalização 1-0. Poderia ter sido até um placar maior para o Al Hilal no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Flamengo melhorou, só que dessa vez conseguiu o gol de empate muito mais cedo do que aquele do Gabigol em Lima. E aí, com o passar do tempo, o desgaste físico do adversário, como teve desgaste físico com o River Plate, o Flamengo mostrou a superioridade e conseguiu a virada de uma forma até muito mais tranquila do que foi contra o River. Mas um roteiro muito semelhante nessa semifinal do Mundial com a época final da Libertadores. É isso aí, daqui a pouco vamos lá no estádio Califa, em Doha, no Catar, com Fernando Caetano e a zona mista, toda a repercussão da vitória do Flamengo de virada para cima do Al Hilal 3-1. Renê Simões, muito bem-vindo, Renê, prazer tê-lo aqui, hein? Prazer estar com vocês aqui. Como você fala, minha casa, me permita dizer que eu me sinto muito bem quando venho aqui. Que preocupações esse jogo traz para o jogo contra o Liverpool? Os problemas apresentados pelo Flamengo no primeiro tempo foram os mesmos problemas apresentados pelo River, contra o River. Gerson e Arão, uma performance muito abaixo. Os dois laterais muito abaixo também. Muita intranquilidade do Bruno Henrique e do Gabigol também. Isso faz o quê? Sobrecarrega a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que aí não conseguem produzir se não tiverem respaldado por todos eles. O Flamengo apresenta uma intensidade que, assim como o River não suportou no segundo tempo, o Al Hilal também não suportou, e aí o Flamengo fez prevalecer a sua técnica e ganhar bem o jogo no final. Mas é preocupante, esses jogadores não podem sumir do jogo, principalmente o William Arão e Gerson. Se eles sumirem do jogo contra o Liverpool, é um risco, e aí Bubu sabe muito bem o que é o Liverpool, né? É uma máquina, a máquina vermelha, né? Amanhã tem Monterrey e Liverpool, a outra semifinal. Olha o meu goleiro aí, hoje a gente não leva gol nesse programa. Tá tudo tranquilo. Fake news. Nosso gol tá fechado. Getúlio Vargas, muito bem-vindo, GV. Você sabe que você fica me iludindo, eu acredito, eu gosto dessa ilusão. Você é um grande goleiro. A história diz diferente. Mas olha, boa tarde, boa noite. Hoje é que dia? Hoje a gente começou 4h30, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Um grande prazer rever o professor Renê Simões. Pensadinha, Bubu, João Guilherme, eu vejo toda hora. João Guilherme até pagou jantar essa semana. Sim, você merece. Rapaz, deve ser muito bom ser flamenguista em 2019, hein? É. Eu vou dar uma ligada quando acabar o programa aqui, vou mandar um WhatsApp para os meus amigos flamenguistas, vou perguntar qual é a sensação de ser Flamengo esse ano. Você conhece vários, né? Conheço alguns, né? Até por conta da história, base, Flamengo, aquilo tudo lá. Porque todo mundo diz que sofrido é mais gostoso,
com essa dificuldade é mais gostoso. Tudo bem que às vezes é demais, como foi o jogo contra o River, né? Decisão de Libertadores e tudo mais. Agora, esse jogo de hoje, depois de esmiuçado aqui pelos companheiros da Canhota, já projetando para a próxima partida, eu vou focar no dedo de Jesus. Opa! Como ele tem esse time do Flamengo na mão, como ele entende, como ele consegue detectar, como ele consegue no intervalo de 10, 15 minutos, a gente sabe, Renê, que é treinador também, foi treinador. 5 minutos. 5 minutos você tem para trocar ideia, porque o cara vai trocar o matador que tá apertado, vai trocar de roupa, vai beber uma água, vai molhar a cabeça, vai trocar roupa. São 5 minutos. E aí, de novo, ele coloca o cabeça lá, o Diego, e o Diego entra dando uma dinâmica, esses passes curtos que ele cobra do Diego. O Flamengo consegue dar um up na partida, vence a partida, 3 gols assim, poderia ter saído mais, e eu acredito também que o Al Hilal podia ter marcado no primeiro tempo mais de um gol, como o Bubu falou. Não marcou, futebol também é eficiência, e o Flamengo consegue uma vitória grande, uma vitória que dá moral para esse jogo de sábado, que tem muita gente, muito flamenguista, esses que eu conheço, que prefere, essa galera que prefere jogar contra o Monterrey. Afinal, na teoria, seria um adversário mais fácil. Muito bem. Legal de Getúlio Vargas. Todo mundo empolgado. Uma maravilha. O Flamengo está na final do Mundial de Clubes, hein, ô Quesada? Agora contra o Liverpool tem que jogar um outro futebol que não foi aquele que o Flamengo apresentou hoje, né? Primeiro tempo lembrou muito do jogo contra o River. Momento sem concentração, que lembrou muito o jogo contra o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas figuras apagadas na primeira etapa. Eu acho que é o caso até de não escalar o Felipe Luiz no jogo da final. Será? Se ele não tiver condição de fazer a marcação, porque hoje contra o Al Hilal, que não é um super time, o time do Al Hilal deitou e rolou naquele setor, tem que conversar com o Felipe Luiz. Se ele não tiver bem fisicamente, porque vem de uma outra realidade, né? Ele veio da Europa, se bem que o Rafinha veio também. Mas se ele está com alguma dificuldade nesse sentido, não tem problema nenhum em falar, Felipe, poxa, vou te segurar aqui, aí o Jesus inventa alguma coisa, ele é o técnico, ele pode fazer o que bem entende. E aí o Flamengo no segundo tempo fez o arroz com feijão, que é o simples. E o simples no futebol às vezes é o mais difícil de fazer. Transição rápida, agilidade, troca de posição, troca de passes. E aí, amigo, quando o Flamengo faz isso direito, ninguém segura. É isso aí, a nossa enquete é essa. O Flamengo será campeão mundial? Afinal, sábado, 2h30 da tarde, horário de Brasília. O mesmo horário do jogo de hoje. O adversário conheceremos amanhã. Ou o Monterrey ou o Liverpool, que é o grande favorito. E o Planeta Bola espera aí uma final entre Flamengo e Liverpool. A nossa enquete é essa. Flamengo será campeão mundial pela segunda vez na sua história? No próximo sábado, queremos saber a sua opinião. Mercado da bola agitado, as equipes estão se movimentando e daqui a pouco nós vamos lá em Assunção, no Paraguai, em Luque, na Grande Assunção, porque hoje tem o sorteio da Libertadores e o Ricardo Lai vai trazer o representante do Flamengo lá no sorteio. A direção, presidente, os principais diretores estão lá em Doha, mas o Flamengo tem também um representante em Assunção e ele vai falar com a gente já já aqui no Expediente Futebol. Enquanto a gente espera o contato com os nossos repórteres que estão por aí, vamos para a nossa resenha. Renê, você tocou num ponto interessante do que preocupa para a grande final do próximo sábado. Eu gostaria que você desenvolvesse mais, por favor, Renê Simões. Porque quando você pega os dois laterais do Liverpool, uma velocidade e um ritmo, uma intensidade impressionante. Então nós vamos ter que ter essa intensidade no Rafinha e no Felipe Luiz. E principalmente no jogo do River, esses dois não funcionaram no início do jogo. Inclusive, eu tenho achado o Rafinha até um pouco nervoso, que não era para ser, porque é um dos jogadores mais acostumados a estar em decisões e como essa. Já foi campeão pelo Bayern de Munique e não deveria estar. Tem estado. Esse é um problema. E depois você pega a linha, se você pegar o gol, né? O gol do Al Hilal, onde é que estava o Gerson e o Arão? Não tinha essa proteção ali. Estavam absolutamente fora de posição e aí uma brecha no início da jogada muito grande ali. Então tem que corrigir, porque a mobilidade, a movimentação com que joga o time do Liverpool vai exigir que todo mundo esteja muito bem desde o primeiro minuto. Não vai dar para se recuperar assim, não. E aí você diz assim, bom, você está extremamente pessimista e vai responder aquela pergunta dizendo que o Flamengo não vai ser campeão. Existe o improvável e impossível.
Impossível não é do Flamengo ganhar do Liverpool. Não é, para o futebol não tem essa palavra impossível. Improvável é. Mas qual é a beleza do futebol e dos grandes times? É que quando aparece alguma coisa improvável, eles vão lá e fazem acontecer. É verdade. E um exemplo que não sai, claro que, né? Acho que a diferença é menor dessa vez, caso de Flamengo e Liverpool. Mas quem não se lembra de Adriano Gabiru? Né? Claro. Inter e Barcelona. Inter e Barcelona, era um timaço, Barcelona. Pois é. Mas Hoje é não era aniversário. tão intenso. Hoje é aniversário dessa final. O Barcelona... Olha aí. O Barcelona era mais artístico, Sim, né? sim. Não era tão intenso como é o Liverpool. O Liverpool é um dos times mais intensos dos últimos tempos que eu conheço. Ceará fez uma boa marcação do Ronaldinho Gaúcho. É verdade. É. Acho que esse é sempre quando o torcedor quer buscar uma esperança para um resultado que é considerado muito difícil, principalmente numa final como Vai essa, buscar jogo essa. único. Lembram do Gabiru? Olha lá, o Barcelona, de Ronaldinho, de Eto'o, o grande time da época, com o Messi ainda ali começando, né, novinho. O Inter foi lá com o Gabiru e venceu. Sábado, o Flamengo já está lá. O Monterrey, será que o Monterrey apronta para cima do Liverpool? Hein? O Liverpool, assim, o Liverpool... Porque a gente já está contando com o Liverpool. Então, o Liverpool é o favorito, inegavelmente, para ganhar o Mundial. Por exemplo, hoje eu ganhei, vou fazer uma minha propaganda aqui. Eu não acertei o palpite em cima, mas eu ganhei $9 com a vitória do Flamengo. Parabéns, Júlio. Então, para quem frequenta casas de apostas ou joga, você tem ali as cotações. Hoje, uma vitória do Al Hilal estava pagando, acho que 1 por 12. Amanhã, uma vitória do Monterrey pagaram 1 por 8. Quer dizer, no mundo, quem aposta, o Liverpool é mais favorito contra o Monterrey do que o Flamengo era contra o Al Hilal. E na hipotética final, Flamengo e Liverpool, pode ver, é uma boa aposta no Flamengo, porque o Flamengo é o menos cotado. Embora no hino do Flamengo, ele diz que ele é o mais cotado. Eu confesso que eu não sei exatamente que Liverpool que a gente vai ver nesse Mundial. Eu acho que o Liverpool deve botar uma escalação contra o Monterrey e deve ter uma outra escalação na hipotética final, a esperada final contra o Flamengo. E aí tem a ver com a viagem, o Klopp nos últimos jogos do time na Premier League, que ele tem levado muito a sério, para o Liverpool sair da fila e ganhar a Premier League, ele tem rodado os jogadores, ele tem preservado os jogadores. O Robertson, lateral esquerdo, não jogou uma das partidas anteriores. O Vinaldo saiu contundido na última partida, ele viajou, era dúvida se ele ia viajar ou não. Então o Vinaldo, por exemplo, amanhã acho que não joga. Não sei nem se ele tem condição física de jogar a decisão. Ele tem 2 problemas na zaga, o companheiro do Van Dijk. Né? O Matip, que é o titular, já estava machucado, já nem foi inscrito. O Lovren foi inscrito e se machucou. Tinha uma lesão, voltou, se machucou. Então vai jogar o Diogo Gomes e não tem outra opção. E o Diogo Gomes é um ponto vulnerável. Para o Flamengo, já estou dando aqui a letra aqui para mim, uma chance de o Flamengo causar dano, acho maior no Liverpool, é explorar o lado direito da defesa do Liverpool. Porque o Alexander-Arnold apoia um avião, um dos melhores laterais direitos do mundo. Novinho, né? E o Diogo Gomes é o cara que em tese vai fazer a cobertura naquele lado. Então, que é o terceiro zagueiro, né? Na hierarquia, né? É o terceiro reserva. Então, por ali pode se fazer. Eu não sei o que o Klopp vai fazer com a ausência do Fabinho. O Fabinho, brasileiro, jogador hoje de seleção, ele é o cara no meio campo do Liverpool titular que mais dá combate. Os outros saem mais, o Henderson e o Wijnaldum, que está se recuperando de lesão. Então ele tem variado esse meio campo. Quando ele joga em casa, no Anfield, contra um time pequeno, o Brighton, por exemplo, ele utiliza um time mais ofensivo, ele vai com um Chamberlain. O Oxlade-Chamberlain joga mais adiantado. O Henderson e o Wijnaldum ficavam um pouquinho mais atrás. Quando ele joga, em tese, contra um time mais cascudo, um jogo mais difícil, ele tem utilizado o Keita, que voltou bem para o time. Né? Ajuda mais na marcação, até fez gol, que não é muito a dele. Eu acredito que numa hipotética final contra o Flamengo, o Liverpool vai com o Keita. E o tridente ofensivo é aquele que todo mundo conhece, famoso tal, e que pode, esse sim, causar muito estragos nos laterais do Flamengo. O Mané de um lado, o Salah de outro, o Salah para cima do Felipe Luiz, que não está bem. Eu não acho que o Jesus vai trocar. Embora o Felipe Luiz não fez uma boa final da Libertadores, foi muito mal nesse jogo contra o Santos. E foi mal hoje também, né? É bom que se diga. Depois da lesão ele vem... Dizem que ele tinha que fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. O pessoal tratou de forma convencional. Deixa isso para depois. O Arrascaeta não teve jeito. Fizeram ali e trataram de recuperá-lo para o jogo contra o Grêmio.
No Felipe Luiz adotaram, poxa, faz ou não faz? Não, não faz, vamos fazer o tratamento convencional, deixa para o final da temporada. E talvez agora isso tá... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$35 mil. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$100 mil. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.